A paz, meus irmãos, tudo bem? Que alegria estar aqui para partilhar a palavra do Senhor mais uma vez, aleluia. Estamos todos com o corpo mais quentinho, né? Mais suadinho. Agora nós pararemos um pouco para ouvir a palavra, mas com o nosso coração completamente atento, completamente sedento, para continuar recebendo a palavra do Senhor. Meus amigos, vão abrindo aí a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 5. Verso 1. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua graça, Jesus. Obrigada. Aleluia. Meus irmãos, o ano se iniciou e nós já estamos nos preparando agora para o nosso aniversário. E nós estamos há algum tempo orando sobre isso e o Senhor trouxe ao nosso coração o tema comunhão. Então, o tema do nosso ano, desse nosso tempo, agora diante do Senhor, estará girando em torno dessa palavra, comunhão. E tem um verso que nós estamos tomando como base, que é Atos 4, verso 32, na parte A, que fala: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. E essa palavra ela vai começar a nortear um pouco do que a gente está buscando compreender no Senhor para esse tempo. O Senhor ministrar no nosso coração a respeito de comunhão. E então, pensando nesse tema maior, comunhão, é que eu quero convidar os irmãos para nós lermos Mateus capítulo 5. Nós vamos a partir do Sermão da Montanha, a partir do seu trecho inicial, que vai ali até o verso 10, verso 11 e 12. Nós meditarmos nas bem-aventuranças hoje, meus irmãos, mas tendo como pano de fundo a ideia, o pensamento a respeito de comunhão. Amém? Vamos ler então o verso 1, diz assim, Mateus 5:1, diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa
os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, então, partindo aqui de Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças, eu queria aproveitar que você está com a sua Bíblia aberta e nós passarmos pelos capítulos anteriores, onde a gente vai ver um pouquinho da narrativa acerca de Jesus, da dinâmica de Jesus, a caminhada dele, até ter chegado nesse ponto aqui, que é o ponto que nós estamos. Nós vemos a apresentação do Jesus menino, o seu nascimento, depois nós vemos ali a pregação de João Batista, e João Batista como o precursor de Cristo e do ministério de Cristo, ele começa a pregar o arrependimento, falando que arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Depois João se encontra com Jesus, e Jesus é batizado por ele, e ali no batismo de Jesus, estamos no capítulo 3, Jesus ouve aquela voz que diz: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a partir daquela afirmativa eterna, Jesus começa a olhar para o seu ministério. Mas não antes de ir ao deserto para ser tentado e passar por aquela experiência com Satanás, onde Satanás tenta roubar de Cristo a convicção que ele acabou de receber em seu batismo, que ele é um filho amado. E após Jesus vencer aquela tentação, tendo jejuado e esperado ali pelo Senhor, pelo seu Pai, e ter sido aprovado daquela tentação, mantendo a sua identidade, a compreensão da sua filiação, filho amado do Deus eterno, Jesus então começa seu ministério. E nós estamos aqui nos primeiros momentos do ministério de Jesus. Então a gente vê aqui ainda no capítulo 4, que Jesus começa o seu ministério na Galileia, ele passa ali pela terra de Zebulon, e ele continua a pregação de João Batista. Um pouco antes, ou mais ou menos no mesmo período em que João Batista foi então preso, ou seja, Jesus foi batizado por João, logo depois João é preso, e João havia cumprido já o seu papel de ser precursor do Cristo. Jesus então começa a pregar e prega exatamente a mesma mensagem de João, porque eles estavam coligados. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus então pregando, ele começa o seu ministério falando do reino e falando do arrependimento. Ele começa a chamar, convocar os seus discípulos. E a gente vê isso no final do capítulo 4, quando ele começa a chamar ali, pelo menos os primeiros 4 discípulos. E no final do capítulo 4, a gente vê a narrativa em Mateus, dizendo que Jesus ele já estava percorrendo pela Galileia, ensinando nas sinagogas e fazendo ali o ponto-chave do seu ministério, pregando o evangelho do reino. E isso com sinais. Haviam curas, haviam prodígios, endemoniados eram livres. Toda sorte de poder e dons espirituais se manifestavam, enquanto Jesus estava cumprindo o seu papel principal, pregar o evangelho do reino.
E quando Jesus está exatamente aqui nesse ponto onde eu acabei de chegar, nós nos encontramos com o Sermão da Montanha. Sermão este que em Mateus organizou um pouco melhor, na verdade, para reunir algumas das pregações de Jesus que não necessariamente foram pregados no mesmo lugar, no mesmo momento, mas para Mateus ele achou por bem ordená-los assim. E a gente vê aqui, na narrativa de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, o complexo do que é o Sermão do Monte, sendo a pregação mais completa que Jesus fez, a pregação mais rica em detalhes que Jesus em seu ministério nos entregou. E eu queria contextualizar um pouquinho para a gente chegar até aqui e lembrar que Jesus estava no início do seu ministério, mas ele já estava pregando, ele já estava falando do reino de Deus, ele já estava falando de arrependimento, ele já tinha os seus discípulos. É que agora eu quero que você olhe aqui comigo de novo no verso 1, onde diz: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Antes de eu continuar aqui, eu quero fazer um pequeno adendo, que boa parte da minha ministração está ancorada no estudo do AP Luiz a respeito do Sermão do Monte, para os irmãos não acharem que eu tirei isso daqui de algum outro lugar da minha própria cabeça. A gente tem aqui uma troca aqui, tá, meus irmãos? Mas voltando aqui, quando nós observamos aqui no texto, ao ver as multidões, eu queria agora começar a nos conectar com essa palavra. Meus irmãos, para mim, me chamou a atenção essa frase, ao ver a multidão. Jesus já estava em movimento no seu ministério, mas o evangelista aqui, ele coloca um detalhe que dessa vez me chama a atenção. E diz que Jesus vê as multidões. Uma outra forma, eu diria, de dizer que Jesus vê as multidões, são exatamente os versos anteriores no capítulo 4, do verso 23 ao verso 25. Porque Jesus já estava percorrendo toda a Galileia, ele já estava ensinando, ele já estava pregando e ele já estava operando sinais. O que Jesus estava fazendo? Vendo a multidão. Jesus veio ao mundo para cumprir uma vocação no qual ele precisava se identificar com aqueles que receberiam a sua palavra, o seu ministério. E Jesus está exatamente no início da sua vocação, se conectando com aquilo que ele precisaria fazer por toda a sua pregação, por todo o seu período no mundo, se conectar com as multidões. E Mateus parece querer conectar que quando Jesus vê as multidões, ele percebe que há uma necessidade, uma falta, e então ele começa a liberar palavras eternas. E eu gostaria que a gente visse essas palavras que nós vamos percorrer um pouco por aqui, como Jesus olhando para o mundo em sua necessidade. O mundo em trevas, o mundo vazio de Deus, o mundo que não conhecia a Deus. E Jesus vê esse mundo. Jesus enxerga esse mundo. E ele vem trazer, ele vem propor uma solução para esse mundo, que é o seu reino. Jesus vem aqui para pregar o reino de Deus, para compartilhar, pregar o evangelho do reino. E nós podemos chamá-lo assim, a pregação a respeito do evangelho do reino, a pregação a respeito daquilo que ele veio revelar sobre esse mundo, o seu reino. E
eu queria fazer uma conexão aqui com a palavra introdutória que eu disse a vocês a respeito de comunhão. Hoje, uma das formas de eu enxergar o reino de Deus é um reino que revela comunhão. Comunhão, no sentido bíblico, ela é uma palavra tão rica de significado que ela só pode ter completude, ela só pode ter a completude do seu significado se ela é cumprida a partir de Cristo. Ou seja, não existe comunhão em nenhum outro lugar que não seja onde o Cristo está. Então eu quero conectar a palavra reino de Deus com a comunhão. Quando Jesus estava pregando a respeito do reino, Jesus estava de alguma forma sinalizando o caminho da comunhão. Oi. Sinalizando o caminho da comunhão. E aqui só para a gente pontuar esse detalhe, que vai nos conectar com o que a gente está querendo falar a respeito de comunhão. Mas continuando o texto, eu quero dizer que Jesus, ao ver as multidões, ele sobe no monte. E o subir do monte, só para conectar com a experiência que a gente teve aqui no louvor, nós falamos toda hora sobre subir o monte, né? Só para fazer uma conexão, esse momento do Sermão do Monte, quando se diz que Jesus sobe ao monte para ensinar, isso tem um paralelo com o que Moisés faz, quando sobe ao monte também para receber as tábuas da lei. Então, talvez aqui a gente pode extrair um pouco essa percepção bíblica de que Jesus também subiu ao monte para nele entregar ao mundo uma revelação especial. E agora uma revelação que vem com uma nova roupagem, que vem inclusive interpretando a primeira lei, a lei de Moisés. E Jesus está dessa forma. E eu quero também continuar que ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E então ele passou a ensinar. Então, eu não posso fugir da realidade do texto, de que, na verdade, Jesus, quando começa a ensinar, ele tem como alvo principal os seus discípulos. Nós vemos que tem de fundo uma multidão. Nós vemos que ele sobe ao monte. Mas, de fato, Jesus está com os seus discípulos. E eu entendo aqui, para o propósito dessa minha palavra, que Jesus ele está ensinando primeiro aos discípulos, porque eram eles que iam dar continuidade às suas palavras, quando o ministério deles cessasse na terra. Então, ele até podia dar às multidões algum alimento, mas ele precisava de discípulos para que essas sementes se assentassem, elas germinassem dentro deles, crescessem, para que uma árvore grande pudesse crescer e então aninhar toda a terra. E era isso que Jesus estava fazendo até aqui. E então, no início do seu sermão, ele traz a nós as bem-aventuranças. E eu gostaria de agora ter um olhar para as bem-aventuranças, meus irmãos, a partir da comunhão. Pensando que Jesus está aqui pregando o evangelho do reino, ele está combatendo as trevas e dizendo que existe uma nova maneira de viver,
E Ele está mostrando isso em primeira mão para os seus discípulos, mas já de maneira profética para toda a multidão. Ele está colocando diante deles uma nova forma de viver no reino, que eu quero dizer que é uma vida de comunhão. Vamos agora olhar para as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui o que eu queria salientar, meus irmãos, é que o pobre de espírito aqui, ele representa especialmente a palavra humilde, humildade. Ele quer falar em especial no seu sentido espiritual, ainda que se possa ver algum sentido mais físico, mas explorando o sentido espiritual. O que nós observamos aqui é que é um chamado para ser humilde em espírito. É um chamado para se reconhecer que tem necessidades, se perceber uma carência de Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero apresentar essa como a primeira bem-aventurança, ou como o primeiro macário, né, da palavra macariano, que o AP abriu quando ensinou a respeito do Sermão do Monte. Que ser pobre de espírito, irmãos, significa ter a porta de entrada para o reino dos céus. Sabe, isso está um pouco conectado com a experiência do nascer de novo. Meus irmãos, para fazer parte desse reino de Deus, que é um reino de comunhão, é preciso receber de Deus um tipo de espírito que se despoja de si mesmo, que percebe que tem uma carência espiritual, que só pode ser preenchido pelo Cristo. Esse tipo de experiência espiritual, meus irmãos, apenas o Espírito pode nos introduzir nela. E é por isso que eu estou, inclusive, conectando isso daqui com o novo nascimento. Eu quero dizer que essa primeira característica de um conjunto completo do que é ter a bem-aventurança no reino de Deus, eu quero dizer que para que nós entendamos o que é o reino de Deus e possamos ser introduzidos nessa vida de comunhão, a gente precisa, irmãos, receber do Senhor a pobreza em espírito. Não é possível ser elevado, esqueci a palavra, alguém pode me ajudar? Altivo serve bem. Não tem como, meus irmãos, comungar com o reino de Deus em altivez, porque esse reino, ele tem a ver com humildade, ele tem a ver com redução, ele tem a ver com carência. E quem sabe, meu irmão, quando eu estou falando aqui, esse primeiro dos atributos da bem-aventurança, talvez você já sentiu isso como uma pancada no seu coração e você já se observou pensando: cara, eu sou altivo pra caramba, como é que eu vou participar do reino de Deus? E eu te devolvo mesmo essa pergunta, meu irmão. Sem você ouvir o que João e Jesus pregaram, talvez você ainda não está experimentando o reino de Deus. Arrependei-vos, porque já chegou o reino dos céus. Você quer entrar no reino dos céus? Você quer participar dessa nova vida que não é mais em trevas, mas é em luz? É no reino do Filho do seu amor? Você precisa, com a ajuda do Espírito, se arrepender de toda altivez e ganhar no seu interior a pobreza
carente de Deus. Ei, você acha que você é bom em si mesmo? Você é autossuficiente? Ah, meu irmão, se arrependa. Porque senão você ainda não conhece, não pode conhecer o que esse reino está propondo. O nosso segundo ponto, meus irmãos: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sabe o que é interessante? Quando nós carregamos a característica de ser pobre no espírito, carente, pequeno, humilde, todas as outras características da bem-aventurança começam a brotar, elas começam a borbulhar dentro de nós. E os que choram é uma delas. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro, meus irmãos, tem a ver com a sensibilidade, com a empatia. Esse é um dos aspectos. E se você já recebeu uma pobreza em espírito, você não vai ter dificuldade de se pôr em conexão com as suas fraquezas, com as suas dificuldades. Você não vai ter dificuldade de olhar para dentro de si, de perceber que você é mesmo pobre. Você não vai ter dificuldade de olhar o outro com empatia e com compaixão. Esses que são consolados, porque reconhecem as suas fragilidades, porque percebem que possuem pecados. E sabe o que eles fazem quando eles se colocam diante dos seus pecados? Eles se arrependem. O reino de Deus é tão lindo, meus irmãos, que Ele já possui dentro dele tudo o que é necessário para o seu funcionamento. No reino de Deus não há falta de nada. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá e não lance em rosto. Se você está sofrendo com pecados, você não vai se justificar com a sua própria força. Você vai pedir os méritos de Cristo. Você vai clamar a justificação de Cristo. Está tudo dentro, meus irmãos. Mas para estar dentro, arrepender é uma necessidade. Então não tem problema que você chore, porque você está diante das suas fragilidades. Contanto que nesse choro venha arrependimento. Aleluia. Estão próximos do Espírito aqueles que choram, porque chorar, clamar com gemidos inexprimíveis é uma das formas do Espírito agir. O Espírito é o Espírito que chora, que geme. O Espírito é aquele que consola os que choram. Perto estará o Senhor daqueles que choram. Eles encontrarão o Espírito. Se chorarem, serão consolados. Que coisa linda, meus irmãos, é o que nós temos estando dentro desse reino. A terceira característica: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E aqui os mansos, ele tem a ver com uma questão de poder. Naquela época era muito comum a disputa por terras. E então, na disputa por terra, buscava-se ser poderoso, para ser capaz de, a partir da violência, a partir da força, arrancar alguém daquilo que se tinha e obter aquilo no lugar. Aqui é como se houvesse uma contraposição espiritual, dizendo que quem é manso no espírito, eles herdam a terra. Ou seja, ser manso no reino de Deus é a nova forma de se herdar a terra.
No reino de Deus, nós não herdamos a terra a partir da violência, a partir da força. Nós não herdamos as coisas a partir da manipulação, a partir dos subterfúgios terrenos, a partir das ferramentas humanas. Quem vive no reino de Deus tem uma nova forma de vivenciar coisas com Cristo para herdar a terra. E aqui, meus irmãos, falando de comunhão, eu queria pontuar um pouquinho mais a respeito disso, a respeito da mansidão. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida, nas nossas trocas coletivas, familiares, com pessoas comunitárias ou enfim, em outros cenários, quantas vezes nós usamos as ferramentas humanas para conviver? Quantas vezes, ao invés de sermos mansos, nós usamos de violência, nós usamos de força, nós usamos de palavras manipulatórias. Quantas vezes nós queremos que a ferro e fogo as pessoas ajam da maneira que nós queremos que elas ajam. E para que isso aconteça, a gente vai lá e coloca a nossa mão. Eu gosto de contrapor isso em outras palavras, na palavra dos profetas, que a gente viu quando estava estudando sobre o período pós-exílico. Quando o profeta fala, não será por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aqui no Novo Testamento a gente vê uma nova roupagem disso. Os mansos herdarão a terra. Meus irmãos, eu quero advertir a todos nós no Espírito, de que se você está vivendo nas suas relações uma troca, aonde você não está vivendo a partir da mansidão, você e eu temos um remédio do Senhor nessa noite, o arrependimento. Isso é tão sério, meus irmãos, que às vezes a nossa vivência do dia a dia, ela vai ficando pesada, ela vai ficando difícil. Nós começamos a machucar o outro, nós começamos a ser machucados, começamos a gerar um círculo vicioso em qualquer que seja o meio que a gente está, só porque nós estamos usando os subterfúgios humanos. Eu quero convidar vocês a um lugar de arrependimento, porque nós estamos falando de comunhão. Meus irmãos, não façam nada por força nem por violência. Meus irmãos, não busquem convencer ninguém por força nem por violência. O manso aqui vai ser aquele que tem poder de fogo para fazer, mas ele escolhe deixar isso de lado e depender do Espírito. Vamos depender um pouco mais do Espírito. Se você pensa que você tem sofrido nas suas relações, entrega isso para o Espírito. Se você pensa que você tem ferido pessoas nas suas relações, comece a se arrepender. Mas vamos trabalhar isso, meus irmãos, para que nesse meio, ou em outros meios onde nós estivermos inseridos, a gente possa ser um agente do reino de Deus. Amém? Vamos para a próxima característica. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem nasceu no reino de Deus já tem por natureza a fome e a sede pela justiça. Meus irmãos, ter nascido de novo já faz gerar em nós uma sede por justiça. E ter nascido de novo começa a gerar em nós uma compreensão de uma dinâmica espiritual, que é a dinâmica da justificação. Nós fomos justificados pelo sacrifício de Cristo, meus irmãos.
temos a justificação em Cristo, temos fome por justiça na relação com o outro e com a criação. A justiça começa a ser a nossa maneira de viver. Contrapondo o que eu falei agora há pouco, a respeito do viver sem a mansidão e com a força humana, aqui exercendo a justiça, tendo fome, tendo sede de justiça, a gente começa a gerar justiça no entorno de onde a gente está. Nós começamos a fazer a justiça ser apresentada, ser representada na terra. As pessoas e a criação é tratada sobre a característica da justiça, quando nós, compreendendo quem somos no reino, começamos a agir. Então, ter fome e ter sede de justiça é compreender que esse anseio que o Senhor gera no nosso interior, ele precisa frutificar e ir para fora e tocar o outro, tocar as nossas relações e tocar até mesmo a criação. É como se agora, dentro do nosso DNA espiritual, a justiça fosse algo que sempre clamasse dentro de nós. Está sempre com fome, está sempre com sede. Como a gente sente fome de comida, o nosso homem espiritual tem sede, tem fome dessa nutrição que se chama justiça. Aleluia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia. Nessa característica da misericórdia, meus irmãos, o que a gente vê aqui não é uma tolerância ao pecado, mas um combate à sua verdadeira causa. Nós, como misericordiosos, agimos contra o pecado e não contra o pecador. Ser misericordioso, meus irmãos, é caminhar em distância à religiosidade, que quando vê que o pecado se apresentou, o pecado apareceu, o que quer fazer é cortar. O que quer fazer é pegar, como fala o profeta Rafa, o bebê com a fralda suja e lançar tudo fora. Mas quem vive a partir do reino de Deus, compreende que a luta, meus irmãos, é contra o pecado. Nós aqui nessa comunidade, nós somos radicais contra o pecado. Nós aqui nessa comunidade, meus irmãos, por favor, não pensem que nós somos uma comunidade alternativa. Não pensem que nós somos uma comunidade que tem qualquer tipo de conivência com o pecado. Nós atuamos diretamente contra o pecado. Mas nós amamos o pecador. E todos quantos, por fazerem parte dessa família espiritual, querem ser tratados e aceitam entrar no lugar da família de discipulado, meus irmãos, esses serão tratados, amados, cuidados, respeitados. Esses serão tratados para que possam retornar a estar nas suas devidas posições. Porque aqui nós não descartamos pessoas, meus irmãos, mas nós combatemos duramente o pecado. Nós vamos jogar as fraldas fora, meus irmãos. Mas o bebê, cada um de nós em nossas imaturidades, esses serão preservados. Porque como somos uma comunidade, como preservamos a comunhão, o que nós sabemos aqui é que nós somos uma comunidade de pecadores. Nós reconhecemos, irmãos, que nós vimos desse lugar de pura trevas e nós fomos inseridos no reino do Filho. Então tudo o que o Filho faz em nós de agora em diante
é nos purificar das trevas que ainda restam em nós. Mas nós já não somos todo trevas. As trevas estão saindo, as trevas estão sendo quebradas, as trevas estão sendo destronadas, e nós estamos vivendo no poder da nova geração, no poder dessa nova natureza, e como essa nova comunidade que Cristo inaugurou. Bem-aventurados misericordiosos, irmãos, também fala daquilo que o nosso AP cita, citando um outro irmão que agora eu não lembro, que é como se fosse, deixa eu encontrar a palavra aqui, um refluxo daquilo que recebemos do Senhor. É mais ou menos assim, meu irmão, quando você estiver ouvindo a confissão de alguém que está ali dolorido por causa do pecado, e o Senhor deu força para que ele confessasse. Sabe o que acontece? Quando a gente ouve uma confissão, a gente se conecta com aquele momento que nós também pecamos, e Cristo nos perdoou. A igreja nos perdoou, e nós fomos restaurados. Há um refluxo, nós retornamos, a nossa mente volta para aquela experiência, e a gente lembra, é por isso que eu sou misericordioso, porque um dia exerceram misericórdia sobre mim, e a primeira misericórdia foi o Cristo. Bem como é assim que nós compreendemos que essa restauração vem não pelos nossos méritos, não porque de repente agora a gente parece mais santo, não, mas é pelos méritos de Cristo, é pela justiça de Cristo, é por causa da cruz. E se nós somos uma comunidade de pecadores, nós também somos a comunidade da cruz. A comunidade que tem como único significado estar junto à cruz de Cristo. A cruz é o caminho que nos uniu para nós estarmos hoje aqui todos juntos. É esse sacrifício, é essa ação justificadora que nos deu poder para vencer o pecado e sermos uma comunidade. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles viveram a misericórdia, eles alcançaram esse fluxo de vida, essa justificação. Agora eles exercem o mesmo poder justificador sobre seus irmãos. E esses misericordiosos recebem misericórdia. Olha que fluxo de vida, irmãos, no reino de Deus. A misericórdia para ti, a misericórdia para mim, a misericórdia para nós. E quem pagou isso? Foi o sangue do Cordeiro. Aleluia. E quanto mais perto do Senhor, mais eu vejo as minhas fraquezas. Meus irmãos, sabe por que eu gosto tanto do momento da adoração? Se eu nunca falei isso para você, escuta agora. É porque para mim, meus irmãos, o momento da adoração é o melhor momento da gente ter um contato com a presença de Deus. É o melhor momento para Deus nos pegar por dentro. E aquilo que Ele precisar expor e pôr para fora, é geralmente no momento da adoração que Ele faz isso. Sabe por quê? Porque é quando contemplamos. Quando nós o contemplamos, nós olhamos para nós de volta e as nossas mazelas já não podem mais se esconder. Elas são expostas, elas ficam escancaradas.
E sabe o que a gente mais faz no momento da adoração? Se arrepende. Ah, Jesus, você me achou aqui. Eu não posso mais me esconder. Eu me arrependo. Porque a tua luz é tão clara que eu não posso mais me esconder. Então, meus irmãos, misericórdia fala disso. Quanto mais perto, mais a gente percebe as nossas misérias e temos a possibilidade de sermos livres delas. Que vida linda é essa vida no reino, meus irmãos. A próxima, no verso 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Essa característica é muito linda, porque embora possa parecer que a gente está falando de alguém que alcançou um nível de perfeição, aqui o que a gente está falando é alguém que alcançou um nível de justificação. Foi alguém que foi justificado. Foi alguém que foi tocado pelo Cristo. Foi alguém que já foi limpo pelos méritos da cruz de Jesus. E se vê cada vez mais limpo, cada vez mais livre, cada vez também, sabe o quê? Mais maduro. Você sabe o que quer dizer o maduro? Maduro, meu irmão, é aquele que teve maior contato com a cruz e os seus pecados foram sendo ali, dilacerados diante do Senhor. E essa cruz, essa crucificação vai limpando, vai tirando os méritos da própria pessoa e escondendo ela nos méritos de Cristo. Então, se os limpos de coração são bem-aventurados, é por causa do quanto eles já se expuseram à cruz para serem justificados. E isso está disponível para todo aquele que entrou no reino. Ah, meu irmão, quer ser limpo de coração? Você precisa vencer processos de santificação. Ei, expõe isso na cruz. Deixa Cristo tratar com você. E quando os seus méritos caírem todos por terra, não se preocupe, que a justificação de Cristo vai ser suficiente para você. Aleluia, porque o Senhor tem purificação para nós. A pureza no corpo de Cristo, meus irmãos. Se existe uma comunidade que pode vivenciar a pureza, meus irmãos, é a comunidade dos crucificados. Mas, por favor, compreendam, eu não estou falando que é por causa dos seus méritos. Sempre será pelo mérito de Cristo. Se o homem tentar se santificar, ele não vai conseguir. Mas aquele que se esconde atrás da cruz, esse vive a justiça que vem pela fé. Aleluia. A pureza de coração, ser limpo de coração, também tem a ver com a sinceridade, a integridade. Quanto mais nós nos expusemos a Cristo, a sua cruz e ao seu reino, é a santidade dele que nos veste. Nós vamos nos tornando mais íntegros, meus irmãos. Nós vamos nos tornando mais sinceros, meus irmãos. Porque os subterfúgios humanos que nós usávamos para nos esconder, para manipular, para pôr máscaras, para ser aceito pelos homens, tudo isso cai. E fica só você
escondido em Cristo e sua cruz. Se vivemos a santidade, é a santidade que recebemos em Cristo. Aleluia. O verso 9: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador é um construtor da paz. E a paz é nele uma essência, por causa da paternidade que ele recebeu. Ser um pacificador aqui, dentro das bem-aventuranças, é, meu irmão, já ter passado por todas essas bem-aventuranças que são um pacote em si. Não é que você vai ter uma ou a outra, mas elas são um pacote em si. E é quando você começa a experimentar de uma certeza da paternidade de Deus, de que Ele está presente, de que você está escondido nele, e isso te traz tanta segurança, que você começa a ter no seu interior a paz. Meus irmãos, para que a gente seja pacificador, a paz, ela não vai estar nas nossas externalidades. A paz tem a ver com um estado interior. Isso significa que para ser um pacificador, para ser um construtor da paz, o que você precisa é simplesmente ter paz em sua essência. E como você alcançará? Eu já disse. Recebendo essa certeza em seu espírito, de que a paternidade de Deus é uma realidade presente em sua vida. Essa experiência, ela é mística, não é? Eu sei que muitos de nós estamos tendo experiências com a nossa paternidade, estamos crescendo, sendo desenvolvido nisso, eu sei. Mas existe um momento, vai haver um momento, aonde você vai alcançar, você vai perceber a presença de Deus como uma realidade tão firme no seu interior, que isso vai gerar em você uma paz. Aquilo que em outros lugares a Escritura chama de a paz que excede todo entendimento. Aquela paz que não pode ser roubada. Você vai continuar vivendo as mesmas coisas do dia a dia, as tribulações, as dificuldades, os vão e vens, enfim, as montanhas russas da vida, mas a paz vai ser mantida. Porque você tem Ele aqui, ó. Tem uma presença aqui, ó, que não sai, que não te deixa, que está sempre, que qualquer outra coisa pode faltar. Como diz o Salmo 23, mas o Senhor que é meu pastor não me faltará. Quando isso vira uma convicção, e isso é uma promessa para nós aqui dentro das bem-aventuranças de quem vive o reino, então a gente vive a paz no interior. E a gente começa a gerar essa paz a outros, sendo construtores de paz. Meus irmãos, vamos orar juntos? Sobre ser bem-aventurado aqueles que são perseguidos, eu só quero observar um paralelo que Jesus faz. Os seus discípulos perseguidos ali, eles foram comparados com os profetas do Antigo Testamento. Os profetas, esses homens especiais que são por nós tão considerados, esses profetas canônicos, os profetas bíblicos,
que quando a gente olha para eles, a gente fala, que vida. Os discípulos de Cristo são colocados nesse mesmo lugar. Passaremos por perseguições, não vamos ser compreendidos pelo mundo, mas nós seremos como os profetas. Ou seja, existe uma vida muito poderosa a se viver, está proposto diante de nós, porque nós vivemos o reino de Deus. Cristo já nos trouxe o reino de Deus. Meus irmãos, eu queria orar junto com vocês, para que essa palavra que falou sobre as bem-aventuranças pudesse tocar o nosso interior enquanto a gente olha para a nossa vida comunitária, para a nossa vida de comunhão. Eu gostaria que nós olhássemos para dentro de nós e percebêssemos se existe algo no qual a gente precisa se tornar pobre em espírito e clamar, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Eu quero aqui nessa primeira ministração a respeito de comunhão, combater, meus irmãos, os inimigos da comunhão. A partir das bem-aventuranças, eu gostaria de combater e chamar a todos nós a nos arrepender e a começarmos a nos entregar a esse lugar, aonde a comunhão, ela pode crescer, ela pode se desenvolver, ela pode ser um sinal da nossa vida, como esses pacificadores, que são construtores da paz, que começam a apresentar essa verdade, essa realidade de que o reino de Deus está entre nós. Meus irmãos, viver comunhão é algo que apenas o Espírito pode fazer em nós, é como as bem-aventuranças. Eu proponho em trazer essa palavra aqui para mostrar a nós o quanto a gente depende do Espírito para que comunhão seja uma realidade entre nós. Mas nos desafiemos para nesse ano alcançarmos um novo nível de comunhão enquanto comunidade. Vamos orar juntos, por favor? Comece a entregar a sua oração diante do Senhor. Por favor, comecem a colocar a intercessão de vocês, o clamor de vocês diante do Senhor. Comecem a subir na montanha junto com Jesus, aonde Ele foi ensinar os seus discípulos. Comecem a se colocar diante dessa verdade, diante dessa realidade espiritual. Comece a deixar ela tocar o seu interior. E como discípulos de Cristo que você é, como alguém que foi introduzido no reino do Filho, comece a viver o arrependimento, meu irmão. Comece a receber os méritos de Cristo na sua própria vida, enquanto você se depara com o seu pecado. Não pare, não paralise, não desista. A justiça de Deus para você, a justificação de Cristo para você, um novo e vivo caminho foi aberto para nós. Nós não temos mesmo nada em nós mesmos. Senhor, como nós viveremos comunhão se não estivermos abertos a viver um estilo de vida de bem-aventuranças, um
um estilo de vida dos macários, dos macarianos, aonde a nova vida em Cristo é que dita as nossas relações, a nossa maneira de viver, as nossas reações. Não podemos mais sucumbir em culpa, porque você já venceu o pecado na cruz. Não podemos ter um espírito altivo, porque isso nos impede de viver os efeitos da cruz de Cristo sobre nós. Precisamos ter contato com a nossa própria fraqueza, pobreza, carência, para então ter compaixão e misericórdia do outro. Senhor, muda o nosso interior. Que a tua palavra, como espada de dois gumes, nos corte nessa noite. Nos limpa.